Capítulo 11. A sabedoria de Deus. Tu, ó Cristo, que fostes tentado de todas as formas, como nós somos, e permaneceste sem pecado, dá-nos forças para superar o desejo de sermos sábios e considerados sábios por outros tão ignorantes como nós. Deixamos nossa sabedoria de lado, juntamente com nossa tolice, e fugimos para ti em busca da sabedoria e do poder de Deus. Amém. Neste breve estudo sobre a sabedoria divina, devemos começar pela fé em Deus, seguindo o padrão já habitual de não tentar entender para poder crer, mas sim de crer para poder entender. Assim, não buscaremos provas de que Deus é sábio. A mente incrédula não se convenceria com prova alguma e o coração adorador não precisa de nenhuma evidência. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, clamou o profeta Daniel, porque dele são a sabedoria e a força. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O homem que crê responde a isso, e ao coro angelical, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo o sempre. Nunca lhe ocorre o pensamento de que Deus precise provar sua sabedoria ou seu poder. Não é suficiente que ele seja Deus? A declaração da teologia cristã de que Deus é sábio significa vastamente mais do que diz ou poderia dizer, empregando uma palavra relativamente fraca para expressar uma plenitude de significado incompreensível, capaz de despedaçá-la e esmagá-la sobre o peso do conhecimento que tenta abraçar. Sua compreensão é infinita, diz o salmista. A teologia tenta aqui exprimir nada menos do que a infinitude. Como a palavra infinito descreve algo único, ela não pode ser qualificada. Não dizemos mais infinito ou muito infinito. Permanecemos em silêncio perante a infinitude. Há uma sabedoria secundária que Deus concede em certa medida, a medida necessária às suas criaturas, para seu próprio bem. Mas a sabedoria de qualquer criatura, ou de todas as criaturas, comparada à ilimitada sabedoria de Deus, é pateticamente pequena. Por esse motivo, o apóstolo acertadamente se refere a Deus como o único sábio. Ou seja, Deus é sábio por si próprio. E toda a brilhante sabedoria de homens e anjos não passa de um reflexo da refulgência eterna que flui do trono da majestade nos céus. A ideia de Deus como alguém infinitamente sábio está na raiz de toda a verdade. Essa crença é um pré-requisito para a solidez de todas as outras crenças sobre Deus. Como seu ser não depende de criaturas, nossa opinião a seu respeito não o afeta. Mas nossa sanidade moral exige que atribuamos ao Criador e sustentador do universo uma sabedoria inteiramente perfeita. Recusar-se fazê-lo é trair a própria essência do que nos diferencia dos animais. Nas Sagradas Escrituras, a sabedoria em referência a Deus e aos bons homens sempre carrega forte conotação moral. É um conceito de bondade, amor e bem. Sabedoria construída da mera sagacidade é frequentemente atribuída a homens maus, pois é traiçoeira e falsa.
Esses dois tipos de sabedoria estão eternamente em conflito. Na verdade, quando vista das alturas do Sinai ou do Calvário, percebe-se que toda a história do mundo não passa de uma luta entre a sabedoria de Deus e a astúcia de Satanás e dos homens caídos. O resultado deste conflito jamais esteve em dúvida. O imperfeito finalmente cairá diante do perfeito. Deus nos advertiu de que Ele irá confrontar o sagaz em sua sagacidade e anulará o entendimento do sábio. Sabedoria, dentre outras coisas, é a capacidade de engredar fins perfeitos e de colocá-los em prática por meios perfeitos. Ela enxerga o objetivo desde o início, para que não haja necessidade de adivinhar ou conjecturar. A sabedoria tudo vê como foco perfeito, cada coisa em relação ao tempo, e desta forma é capaz de trabalhar com vista ao alvo pré-determinados com absoluta precisão. Deus tudo faz com perfeita sabedoria. Em primeiro lugar, para a glória e em segundo lugar, para o bem maior do maior número de pessoas pelo tempo mais longo. E todos os seus atos são tão puros quanto sábios, e tão bons quanto sábios e puros. Seus atos não poderiam ser mais bem executados. Não é sequer possível conceber uma forma melhor de executá-los. Um Deus infinitamente sábio deve operar de forma que criaturas infinitas sejam incapazes de melhorar as obras divinas. Ó Deus, que multiplicidade há em suas obras! Em sabedoria fizestes todas elas. A terra está repleta das tuas riquezas. Sem a criação, a sabedoria de Deus permaneceria eternamente recolhida no abismo ilimitado da natureza divina. Deus trouxe suas criaturas à existência para que pudessem regozijar-se nelas e elas nele. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Através dos séculos, muitos têm se declarado incapazes de crer na sabedoria básica de um mundo onde tanta coisa parece estar errada. Voltaire, em seu Cândido, apresenta um otimista determinado que chama de Dr. Pangloss. Em sua boca coloca todos os argumentos da filosofia, do melhor de todos os mundos possíveis. E é claro que o cínico francês se divertiu imensamente ao colocar o velho professor em situações que tornavam sua filosofia ridícula. Mas o ponto de vista cristão a respeito da vida é vastamente mais realista do que o Dr. Pangloss e sua razão suficiente. É que este não é, no momento, o melhor dos mundos possíveis, mas sim um mundo que jaz à sombra de uma enorme calamidade, a queda do homem. Os escritores inspirados insistem que toda a criação geme e sofre sobre o imenso choque da queda. Eles não tentam fornecer razões suficientes. Afirmam que a criatura está sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas que a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Não há qualquer tentativa de justificar o tratamento dispensado por Deus aos homens, apenas a constatação de um fato. O ser de Deus é sua própria defesa. Mas há esperança entre todas as nossas lágrimas. Quando chegar a hora do triunfo de Cristo, o mundo sofredor será trazido à gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Para os homens da nova criação, a era de ouro não está no passado, mas no futuro. E quando for introduzida, um universo maravilhado verá que Deus verdadeiramente abundou em toda a sabedoria e prudência para conosco. Nesse meio tempo, depositamos nossas esperanças no único Deus sábio, nosso Salvador, e esperamos com paciência o lento desenvolvimento de seus propósitos benignos. Apesar das lágrimas, da dor e da morte, cremos que o Deus que nos fez a todos é infinitamente sábio e bom. Assim como Abraão jamais deixou de crer nas promessas de Deus, mas permaneceu forte na fé, dando glórias ao Altíssimo, completamente convencido de que aquilo que ele prometera, ele seria capaz de cumprir. Assim, baseamos nossa esperança unicamente em Deus e esperamos contra todas as expectativas até que venha o dia. Descansamos naquilo que Deus é. Creio que nisso consiste a verdadeira fé. Qualquer fé que necessite do apoio dos sentimentos não é fé verdadeira. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. O testemunho da fé é que, independentemente de como as coisas se parecem neste mundo caído, todos os atos de Deus vêm da perfeita sabedoria. A encarnação do Filho Eterno em um homem foi um dos poderosos feitos de Deus, e podemos estar certos de que este maravilhoso feito foi executado com a perfeição que somente é possível ao infinito. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. A expiação foi igualmente alcançada com a mesma habilidade impecável que é a marca de todos os atos de Deus. Por menos que a compreendemos, sabemos que a obra expiatória de Cristo reconciliou perfeitamente Deus e os homens e abriu o reino dos céus a todos os que creem. Não nos cabe explicar e sim proclamar. Chego mesmo a imaginar se Deus poderia nos fazer entender tudo o que aconteceu na cruz. De acordo com o apóstolo Pedro, nem sequer os anjos sabem, por mais que desejem ardentemente debruçar-se sobre tais coisas. A operação do Evangelho, o nascimento, a vinda do Espírito Divino para dentro da natureza humana, a derrota definitiva do mal e o estabelecimento final do reino de justiça de Cristo. Tudo isso flui da infinita plenitude da sabedoria de Deus. Os olhos mais aguçados do mais santo espectador na companhia abençoada dos céus não é capaz de detectar uma falha sequer nos caminhos que Deus empregou para produzir tais resultados. Nem a sabedoria conjunta de todos os serafins e querubins seria capaz de sugerir uma melhoria no procedimento divino. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. É de vital importância que a verdade da infinita sabedoria de Deus seja um fundamento de nosso credo, mas não é o suficiente. Precisamos, por meio do exercício da fé e da oração, trazê-la para dentro de nossas experiências práticas do dia a dia. Crer ativamente que nosso Pai Celestial constantemente coloca ao nosso redor circunstâncias providenciais que cooperam para o nosso bem presente e para o nosso bem-estar eterno, traz uma verdadeira bênção para a alma.
A maioria de nós passa a vida orando um pouco, planejando um pouco, lutando por posições, esperando sem jamais ter certeza de nada e secretamente sempre com medo de errar o caminho. Esse é um trágico desperdício da verdade e jamais dá descanso ao coração. Existe uma maneira melhor. Trata-se de repudiar nossa própria sabedoria e substituí-la pela infinita sabedoria de Deus. Nossa insistência em querer ver o que está à frente é perfeitamente natural, mas é também um obstáculo ao progresso espiritual. Deus assumiu inteira responsabilidade por nossa felicidade eterna e está a postos para tomar as rédeas da nossa vida, assim que nós voltarmos a Ele em fé. Essa é a sua promessa. E guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Fá-los-ei caminhar por veredas que não têm conhecido. Tornarei as trevas em luz perante eles, e aplanados os caminhos escabrosos. Essas coisas lhes farei, e não os desampararei. Permite que ele o guie de olhos vendados. O amor não precisa saber. O filho guiado pelo pai não pergunta onde vão. Ainda que o caminho seja desconhecido, através de pântanos e montanhas solitárias. Gerard Terstein. Deus nos encoraja constantemente a confiar nele em meio à escuridão. Eu irei diante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. É alentador descobrir que tantos dos poderosos feitos de Deus ocorreram em segredo, longe dos olhos dos homens e dos anjos. Quando Deus criou os céus e a terra, a escuridão encobria a face do abismo. Quando o Filho Eterno se fez carne, ele foi carregado no ventre da doce Virgem por algum tempo. Quando morreu para dar vida ao mundo, foi na escuridão, sem que o fim fosse visto por ninguém. Quando se levantou dentre os mortos, foi no romper da madrugada. Ninguém o viu levantar-se. É como se Deus estivesse dizendo: o que eu sou é tudo o que importa para ti, pois aí está a tua esperança e a tua paz. Eu farei aquilo que farei e meus feitos virão finalmente à luz. Mas como eu o faço é meu segredo. Confia em mim e não temas. Com a bondade de Deus a desejar nosso mais elevado bem, a sabedoria de Deus a planejá-lo e o poder de Deus para atingi-lo, o que mais nos falta? Somos certamente as mais favorecidas de todas as criaturas. Em todos os grandes desígnios de nosso Criador brilham a onipotência e a sabedoria. Suas obras, através de todas as maravilhas, declaram a glória de seu nome. Thomas Blacklock.